Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Bem-vindo a mais um episódio do programa Nova Era da Marcenaria. Esse programa foi criado pensando em você, de forma a levar até você dicas, informações e, acima de tudo, muito conteúdo de valor para que possa te ajudar na sua caminhada, para você que já está aí nesse segmento de marcenaria moderna ou para você que deseja entrar para esse segmento. Meu nome é Robert Coriolano, eu sou empreendedor, sou empresário do segmento de marcenaria moderna. Esse é um segmento, como eu venho chamando a atenção, que ele vem crescendo muito nos últimos anos. É um segmento que permite faturamento rápido, constante e de alto valor, ou seja, alta lucratividade. É um segmento que, por ser assim, vem chamando a atenção das pessoas que querem empreender, que querem gerar o seu autoemprego, gerar renda própria a partir daí. Os meus longos anos de experiência já nesse segmento, e são muitos anos já, me permitiram, criar uma metodologia simples e eficaz de como te ensinar a faturar 60.000 por mês com móveis planejados, mesmo começando do zero e sem marcenaria. Eu já até achei graça porque você pode dizer, bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas é verdade, porque isso aconteceu comigo. Eu costumo dizer que eu sou a prova viva disso. Eu vinha de um outro segmento, eu não conhecia nada de marcenaria moderna e tive que ir atrás de respostas para as minhas dúvidas, para as minhas perguntas. E foi criando, experiência, conhecimento, acima de tudo. Costumo dizer que eu comecei apenas com um celular, uma trena, uma caneta e um caderno. E me lancei a esse segmento e ainda assim eu obtive sucesso. Teremos como tema de hoje como confirmar medidas. Você sabe, mesmo você que já atua nesse mercado de marcenaria moderna, você sabe a maneira realmente correta, ou todas as ações, todas as observações que você precisa atentar na hora de fazer uma confirmação de medidas? Você sabe exatamente tudo sobre isso? Você sabe quais são as implicações que você poderá ter por não tirar perfeitamente uma medida, não confirmar essa medida? Você, principalmente você que está querendo entrar nesse segmento, você já viu alguma coisa sobre isso? Você tem esse tipo de informação? Então, se não tem, vamos lá. Tem diferença entre tirar medidas e confirmar medidas? Essa é uma pergunta que pode parecer banal, mas ela faz todo o sentido. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, confirmar medidas, muitos profissionais, algumas pessoas, mas eu fui lá, eu já tirei as medidas antes para fazer a elaboração do projeto. Muito bem, você tirou as medidas para elaborar o projeto, mas você não confirmou essas medidas. Então, existe aí uma diferença, conceitual ou não, mas existe uma diferença e que pode fazer toda a diferença. Então, tirar medidas, como a gente fala, é aquela hora onde você, antes mesmo de elaborar o projeto, você vai até o ambiente, você vai até a residência, escritório, prédio comercial, enfim, seja qual for aquele ambiente que você irá modular, que você irá apresentar um projeto para fazer móveis. Muito bem, você chega lá e você vai tirar as medidas do ambiente, largura, comprimento, altura,
observar todos os pontos para você tirar a medida, ter uma leitura do ambiente para depois você elaborar esse seu projeto. Mas confirmar medidas é bem diferente. Confirmar, ratificar, olha lá, tá certo, é exatamente isso que estava ali quando eu fui fazer, né, aquela tirada, né, como a gente diz, de medidas. Agora sim, quando é então que eu vou entrar para fazer as confirmações de medida? Tirar medidas antes do projeto, confirmar medida depois do projeto. Depois do projeto pronto e antes dele entrar em fabricação. E nós vamos ver por que é importante esse momento, por que é importante você realmente confirmar todas as medidas e fazer isso de forma assertiva. Por quê? Por que é importante? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que confirmar as medidas? Seria algo mais ou menos assim. Imagina, né? Imagina para você, homem, né? Ou para você, mulher, ter que ir a uma costureira ou então a um alfaiate para fazer um terno. Você chega lá, você encomenda, ele é um profissional, ele tem muita experiência. Ele sabe, logicamente, já fabricar ternos sob medida. Assim como também a sua costureira, se você for uma mulher, ela já sabe como fazer um vestido, um blazer, um macacão sob medida. Mas ela vai conseguir fazer isso, ela vai conseguir executar esse seu serviço sem confirmar as suas medidas? Não, né? Difícil seria, mesmo com toda a experiência de um alfaiate, ele não vai conseguir fazer um terno para mim planejado exatamente como são os móveis, planejados, sob medida. Ele não vai conseguir produzir. Ele até vai produzir um terno sim, mas será que vai caber em mim? Será que ele vai realmente fechar? Ele vai cair bem? A altura das mangas? Enfim, ele precisa fazer o quê? Confirmar as medidas, as minhas medidas. É exatamente isso. Na analogia, exatamente dessa forma. Da mesma forma, eu preciso confirmar as medidas antes que esse meu projeto vá para a execução. Porque ele será feito, ele será executado, porém não poderá, né, ou dificilmente ele sairá certo, exatamente como deve ser, planejado para um determinado espaço e que ele vai entrar ali sob medida. Então, por isso, dessa mesma forma como nós colocamos aqui, é a importância, né, é a importância de você confirmar todas essas medidas antes que esse projeto vá ser executado. Ok? Bom, e aí? Muitos profissionais, alguns questionam, mas quando é ou como é que eu devo fazer isso? Eu vou fazer essa confirmação, já que eu tenho um projeto, eu posso seguir todas aquelas medidas que já estão ali no projeto, ou eu tenho que fazer a confirmação de todas essas medidas em loco? Ou seja, no local. Aonde é? Quando é que eu faço isso? Ou melhor, onde? Eu posso fazer uma confirmação de medidas através de um projeto? Eu posso simplesmente pegar um projeto que já foi elaborado e que tem ali todas as medidas já dos móveis colocadas e seguir aquele projeto à risca? Posso fazer assim? Até posso, eu até posso, mas, como eu sempre digo, chamando a atenção, tá certo?
Prevenido vale por dois, não é o que diz o ditado popular? Então, não é muito melhor, mesmo que eu procure me basear através das medidas que já estão estabelecidas no projeto, mesmo assim, é interessante que eu vá até o local para fazer essas confirmações, para que eu vá lá fazer esse confronto. Se isso é verdadeiro, se isso faz, sentido para você, a resposta então seria qual? Sim, é muito melhor e correto você fazer uma confirmação de medidas in loco. O seu grau de assertividade para a execução de todo o restante do processo aumenta e muito. Então, fazer isso, confirmação, através de um projeto, ok, muito bem, pode até ser, mas o risco é muito grande. E como eu disse, o prevenido vale por dois. Muito melhor, muito mais tranquilo que você vá fazer essas confirmações em loco, ou seja, no próprio local. E nós vamos ver por quê. Por que é importante você ir até o local, fazer essas confirmações? Algumas informações, elas podem ter sido não colocadas ou não estarem de uma forma muito clara, tá certo? Podem ter sido excluídas, não vou dizer excluídas, mas tiradas de alguma forma e que você não consiga enxergar exatamente tudo aquilo que você precisa, ok? Então, essa é a forma correta que eu devo fazer, ou que eu devo utilizar para confirmar essas medidas. Muito bem, ok. Mas o que vai acontecer se eu não fizer isso? O que acontece? O que pode acontecer? Quais são as consequências a partir dessa minha tomada de decisão de não confirmar medidas, de simplesmente pegar o projeto e executar? Bom, vamos lá. As consequências serão muitas. Vamos ver algumas? Primeiro fator: toda vez que eu não confirmo medida, eu diria para você que é certo, líquido e certo, que algum ajuste será necessário, que alguma coisa sairá errada. Se isso acontecer, você vai ter, na sequência, vários problemas. Porém, um já está determinado, que é o fator tempo. Você já estará perdendo tempo automaticamente para poder fazer isso, ou ter que retrabalhar, ou de alguma forma. O tempo, todo mundo sabe que hoje, todo mundo diz, existe um outro ditado popular que diz que tempo é isso mesmo que você pensou. Tempo é dinheiro. E se eu falo que tempo é dinheiro, isso pode determinar entre um maior lucro ou um menor lucro, a partir do momento que eu tomo a decisão de não confirmar e seguir apenas aquilo que está estabelecido num projeto. E além do tempo, quais são os outros problemas que eu posso ter em decorrência disso? Imagina que, se eu não confirmo antes da execução do projeto e eu corro esse risco de que sairá errado, e eu posso te afiançar, te garantir que vai sair errado, você irá perder, além de tempo, você terá que ter o retrabalho. E quando eu faço um retrabalho, além do tempo, eu tenho um outro custo. E qual seria esse? Além do tempo, eu tenho, vou colocar bem aqui, para te deixar aqui, tempo. Além do tempo, qual seria uma outra consequência que eu teria, além dele? Seria o retrabalho. E quando eu falo em retrabalho, eu tenho de novo
mais dois aspectos que são decorrentes dele. Um, tempo, de novo. Dois, custo de mão de obra. Por quê? É como se eu estivesse pagando duas vezes para que fosse executado o mesmo serviço. Percebe? Então, aquele meu funcionário que já poderia estar produzindo uma próxima etapa daquele projeto, ou um outro projeto, ele vai ter que parar, ele vai ter que voltar para retrabalhar. Aí eu tenho um custo maior de mão de obra. E além desse, além do tempo, além do retrabalho, além da mão de obra, terei outros? Certamente. Custo de matéria-prima, custo de material. Por quê? Imagina só, se eu não faço isso, se eu não confirmo, e os meus móveis saem maior que o desejado, é até menos ou menor o problema, ou menor a consequência, mas vai acontecer também. Eu vou ter que fazer o quê? Retrabalho, vou ter que ter um custo maior de mão de obra e vou perder matéria-prima. Isso porque ele está maior, fica mais fácil para eu reduzir. Mas e se ele tiver menor? Como é que eu faço para emendar depois o móvel? É possível? Não, né? O que eu tenho que fazer? Comprar talvez mais uma chapa, duas chapas, dependendo do tipo de erro que você tiver por decorrência disso. Então eu vou ter um outro custo ainda também de matéria-prima. Ok? Para por aí? Não. Com certeza não. Não é só esses custos que você vai ter em decorrência da falta dessa ação aqui. Você vai ter ainda um outro custo, que seria o quê? Imagina só, você não confirmou, chegou lá na casa do cliente, peguei um módulo e vou colocar lá naquele espaço que ele deveria entrar. E não deu, ele não coube ali. O que vai acontecer? Você vai ter que voltar para a sua marcenaria, levar aquele módulo para ajustar novamente as medidas dele, agora sim que você chegou lá e viu que ele não vai caber, que não vai dar. Qual é o outro custo que você vai ter em decorrência disso? Frete. Hoje, nós sabemos que pelo alto custo, alto valor dos combustíveis, o frete hoje ele tem um peso realmente significativo na hora do custo. Por quê? Se você tiver uma frota própria, tudo muito bem, você vai ter o custo apenas de quê? Do combustível. Ah, mas tem também a mão de obra daquela pessoa que vai estar dirigindo, né, aquele seu veículo, se for, como eu disse, frota própria. De novo, vem aqui, mais uma reincidência de mais um custo de mão de obra. E se eu não tiver frota própria? Eu vou ter que contratar novamente alguém, um frete, para fazer o quê? Levar de volta para a marcenaria. Se você não tem isso, se você trabalha de forma terceirizada, o que vai acontecer? Você vai ficar na dependência, né, daquela pessoa poder te atender naquela hora. Você ligou, a pessoa vai estar disponível? Ô, meu amigo aí, que tal? Estou precisando aqui de um frete, você vir buscar aqui porque não deu o móvel. E eu preciso... Pô, cara, não tenho como fazer isso agora. Hoje eu não tenho como te atender. Pô, mas eu estou precisando, eu estou no sufoco e tal. Pô, sinto muito, mas eu não tenho como fazer. E aí, o que vai acontecer? Você vai deixar para o dia seguinte, de novo vem mais um tempo. E você vai perdendo tempo e vai aumentando os seus custos. Aí você leva ele de volta para a sua marcenaria. O que vai acontecer depois que você fizer o retrabalho? Novamente o quê?
Isso mesmo, frete. Eu tenho que levar de volta agora, mais uma vez, para lá, para o meu cliente. Então, é um outro custo que você vai ter também. E tem um último, que esse aqui é muito difícil de eu mensurar. É muito difícil mensurar, mas que ao mesmo tempo ele é talvez até o mais importante de todos eles. Eu não tenho como mensurar nessa hora o grau de insatisfação do meu cliente. Entende que isso tem um valor, isso tem um custo, sim, mas eu não tenho como mensurar isso, eu não tenho como medir isso, esse custo, porque ele é imensurável. Ele pode até não existir. Você conversando com o cliente, explicando, tentando, né, como a gente diz, limpar um pouco ali a barra, até eu conseguir não ter ali só um pequeno arranhão. Muito bem, mas pode ter um custo imensurável, muito maior, aonde aquele teu cliente não satisfeito, porque perda de tempo, ele esperava que você fosse montar aquele projeto, que era até pequeno, em um dia, você não conseguiu frete, vai levar no dia seguinte, você vai retrabalhar, você vai voltar no terceiro dia, lá se foram 3 dias perdidos. E aí? Como já aconteceu, é como eu sempre digo, não pense em você que isso nunca aconteceu, que não pode acontecer comigo, que nunca aconteceu comigo. Sim, eu sempre digo, não foram só acertos, foram muitos erros, né? Muitas dificuldades, e como eu sempre digo, e todas essas dificuldades que foram sendo transformadas em experiência, depois em conhecimento, até criar essa metodologia, que hoje me dá mais tranquilidade para que eu possa realmente trabalhar, desenvolver o meu trabalho e alcançar níveis mais altos de faturamento. Mas foram ali dificuldades, e são essas dificuldades que eu não gostaria que você passasse. Por isso eu estou aqui, dentro desse programa, Nova Era, trazendo todas as informações, todo esse conteúdo para você. Então, acontece e aconteceu comigo. E aí, numa dessas situações, o cliente chegou para mim e perguntou: mas Robert, deixa eu lhe perguntar uma coisa, até para eu poder entender melhor. Os móveis não são planejados? Eles não são pensados para uma determinada área, aonde deveria ter sido medida absolutamente todas essas, né, as partes onde vai ser colocado esse móvel para que ele fosse de uma forma planejada colocado ali? Sim, né? E a gente fica meio sem saber o que responder. Então, esse tipo de situação, esse custo, né, esse custo que vai ter, né, que como eu disse, ele é imensurável e que eu chamo de uma outra forma, eu chamo de lucro cessante, ou seja, é um lucro que ele cessa a partir de uma determinada ação, ou que eu fiz de uma forma errada, ou que eu deixei de fazer. E por que lucro cessante? Porque aquele cliente insatisfeito, ele já, por exemplo, não vai me indicar para outras pessoas. E ele próprio já poderá não voltar comigo. Então, veja que existe toda uma relação entre grau de satisfação, entre ações corretas a serem tomadas, ainda que antes de iniciar mesmo um projeto. Ok? Então, fique atento a todas essas, né, a esses fatores, porque são eles que serão decorrentes se eu não fizer o que acontece. Pode acontecer tudo isso conforme nós falamos aqui, conforme eu te expliquei, com riqueza de detalhes. Qual seria então o maior benefício? Quais seriam os benefícios que eu teria a partir do momento de fazer uma perfeita confirmação de medidas?
Bastaria, né, para responder de uma maneira mais simples, mais fácil, bastaria eu pensar de forma contrária. Quais os benefícios? Se eu penso que isso aqui são problemas, eu pensaria de uma forma contrária. Eu posso deixar de perder tempo, eu posso deixar de ter custos, eu posso melhorar o grau e o nível de satisfação do meu cliente, mas para só aí? Não para só aí. O benefício é para o seu próprio planejamento, para o seu próprio negócio. Os maiores benefícios você irá tirar a partir do momento que você executa essa atividade, essa ação aqui muito bem feita e depois na frente. Porque se eu não tenho que voltar para retrabalhar, se eu não tenho perdas de matéria-prima que vai aumentar o meu lucro, se eu não tenho perdas de frete, eu posso, né, economizar em termos de transporte ou custo logístico. Mas, acima de tudo, dentro do meu planejamento, isso vai me beneficiar em muito. Por quê? Porque não tendo esse retrabalho, eu posso já começar a trabalhar em processos ou projetos seguintes. Entende? Então, com isso, eu não paro, porque muitas vezes esse tipo de problema aqui, ele chega a fazer, né, a comprometer tanto o grau do teu planejamento, que pode parar todo o teu processo. O teu processo poderá parar, realmente parar. Parei, por quê? Por causa disso. Porque eu deixei de fazer, porque eu não executei essa tarefa de forma realmente correta, como deveria. Tá certo? Então, parou o sistema, e agora? O que acontece? Parou tudo. Pararam os outros projetos. E eu que precisava entregar aquele, e eu iria receber daquele meu cliente. Nossa, aquele cliente, ele vai me pagar na medida em que eu fizer a entrega do meu projeto. E agora eu não entreguei o meu projeto, o que vai acontecer? Eu não vou receber. Tá certo? Então, é isso que acontece. Esse seria, talvez, né, o melhor e o maior benefício. Melhorar o aspecto da sua programação, do seu planejamento, da sua produção. A partir do momento que você não interrompe o processo, você pode dar continuidade nele. Existe uma pergunta que sempre fica, né, sempre fica no ar. Mas, Robert, aqueles profissionais que já têm experiência, que já conhecem o trabalho, por que eles erram? Ou aonde, né? Onde eles mais erram? Eu costumo dizer o seguinte: a gente costuma errar naquilo que a gente tem mais domínio. Sabe aquela minha zona de conforto? Pois é justamente ali que mora o perigo. Aonde eu tenho essa tranquilidade, aonde eu tenho o domínio, né, desse processo, dessa ação, é justamente ali aonde eu corro o maior risco de erro. Por que isso acontece? Justamente por isso. Porque é a minha zona de conforto, porque eu tenho tranquilidade, porque eu tenho domínio sobre essa questão, eu tenho domínio sobre essas ações. E aí eu deixo de perceber, eu deixo de colocar, né, a minha disposição para o meu uso, a minha visão mais apurada para um determinado aspecto. E aí eu muitas vezes, entre aspas, eu desprezo, vamos dizer assim, né, esse fator. E aí é que mora o perigo, é aí que está o problema. Você deixar que isso aconteça, cair na sua zona de conforto. Eu costumo dizer assim: normalmente as pessoas que mais morrem afogadas são aquelas que sabem nadar. É verdadeiro. Isso é verdadeiro. Por quê? Quem não sabe nadar vai se arriscar a entrar no mar e ir até onde não der mais o seu pé? Não. Quem não sabe nadar,
entra até onde o seu pé alcança. Como a gente costuma dizer, água na altura da cintura, no máximo. E dali para frente, não. Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre esse ambiente, eu não sei nadar. Mas quem sabe acaba se arriscando, vai mais fundo além, aí pode ter um problema ali, ocasional, pontual, uma cãibra ou qualquer outro problema. É uma correnteza, né, diferente que ele pega, um canal, enfim, mas ele sabe nadar, por isso ele se arriscou. Entendeu? Então, é aí que normalmente as pessoas mais erram, exatamente na sua área, né, de conforto. Então, é comum alguns profissionais, ao irem tirar uma confirmação de medida, fazer a coisa assim, né, meio pum, acabou, cheguei lá, tirei e confirmei. Não. Esse é um momento, esse é o tipo de atividade que você tem que fazer com muita e total atenção, porque cada detalhe é importante. Nesse segmento, 1 milímetro, 2 milímetros pode fazer toda a diferença. Pode representar tudo isso aqui, todos esses aspectos negativos como a gente colocou aqui. Então, é o tipo de atividade que ela é de suma importância para o nosso segmento. Então, é aí onde as pessoas mais erram, em desprezar e não terem a devida atenção para essa ação a ser tomada. E aí, eles não percebem determinados detalhes. Algumas coisas comuns que a gente normalmente trabalha, que lida, né? A gente que já está nesse segmento, que lida com isso. Uma tomada baixa, uma tomada média. Ah, mas isso é padrão. Ok, muito bem, é padrão, beleza. Existe até norma ABNT para altura de tomada média, altura de tomada baixa, alta, enfim. Mas, na hora da execução, todas as obras estão ali de uma forma realmente padronizada? Posso te afiançar que não. Então, isso realmente pode acontecer. Então, você diz, ali tem uma tomada, eu já sei qual é a altura. Não, vai lá, meça. Veja realmente se está dentro do padrão ali estabelecido. Observe todos os pontos de energia, aonde eles estão situados. Observe qual é a altura, por exemplo, aonde está uma split, né, onde ela está colocada. Qual a altura do piso até a sua base inferior. Qual é a altura do teto até aqui em cima, a parte superior, para que você possa realmente observar detalhe a detalhe, porque isso realmente é importante. Quando eu falei logo no início o que era, né, interessante você seguir e confirmar as medidas através de um projeto, os projetos são feitos de uma maneira correta, dentro de normas, beleza. Mas na hora da execução é que é o problema. Então a gente se depara muitas vezes com paredes que estão, por exemplo, fora de prumo. E que se você, quando for lá fazer a confirmação das medidas, você não perceber isso, você poderá ter problema. Por quê? Porque você não observou. Você, por exemplo, vai ter a fixação ali de armários superiores, você tirou uma única medida. Vai ser um módulo que vai entrar de parede a parede. E você mediu, por exemplo, só em cima, ou só no meio, ou só mais embaixo. Não, tire pelo menos 3 medidas, embaixo, no meio, em cima, para que você possa realmente ter ali certo qual é a medida que você vai adotar. Tá certo? Da mesma forma, em relação à questão da profundidade. Quando você vai trabalhar esse tipo de projeto, parede a parede, você tem que observar a distância da parede ao fundo, entre uma e outra ao fundo, e mais à frente, por causa da profundidade do móvel. E muitas vezes acontece de que
esse espaço ele é irregular. Ao fundo tem uma medida, um pouco mais à frente uma outra medida. E aí o que eu faço? Bom, você vai ter que fazer logicamente pelo menor, senão não vai entrar. Mas, ainda assim, mesmo que você tire tudo, sempre, nós sabemos disso, né? Que quem já trabalha com marcenaria sempre tem ajustes. Isso é comum. Por mais que muitas vezes você procure atentar para todos os detalhes, um ou outro detalhe pode escapar e vai ter a necessidade de fazer um ajuste. Mas aí é um pequeno ajuste na hora de uma montagem e que se faz e que depois você vem com um perfeito fechamento, acabamento, você resolve toda a questão. Mas observar todos os pontos, isso é imperioso, isso é primordial, é determinante para que você realmente possa ter um trabalho tranquilo e bem executado. E quando você for, né, fazer essas medidas, eu boto sempre aqui por onde começar, ou seja, pegar o projeto. Você pegou aquele projeto, você imprime já as imagens, por exemplo, em 3D, e já leve isso. É muito mais fácil, fica muito melhor, e a garantia da assertividade em relação a essa execução se torna maior quando você já tira e já confirma diretamente no projeto. Então comece por ali, comece a agir e trabalhar dessa forma. E quem é que vai fazer, né? Quem vai tirar todas essas medidas? Quem vai confirmar essas medidas? Sou eu ou é meu funcionário, né? O marceneiro? Bom, de princípio eu posso até fazer, logicamente, se eu tiver domínio, né, sobre essa questão, sobre tudo. E é importante, como eu sempre digo, conhecer absolutamente tudo que você precisa para atuar nesse segmento. Mas de princípio é sempre interessante que a pessoa que vá executar seja aquela a confirmar todos os detalhes, todas as medidas, porque aí fica muito mais fácil para ele agora entender aonde eu tenho aquele projeto já ali feito em 3D, aonde ele vai ser exatamente executado. E, por fim, chamando a atenção para um aspecto, que é a questão métrica. Vamos falar sempre, né, como eu digo, a mesma linguagem. E eu disse já uma fala aqui anterior, esse nosso mercado, ou nesse nosso mercado, nós trabalhamos com medidas milimétricas e para a gente 2 milímetros faz diferença. Então eu falei em milímetros, tá certo? Então, quando você for fazer essas medidas, procure trabalhar com milímetros, porque, de novo, ele te dá um grau de assertividade muito maior. Então, faça, tire todas as medidas, veja toda a questão, né, métrica, como eu digo, 1 metro, 100 centímetros, 100 centímetros são 1000 milímetros, e você fazer essa conversão para que você possa ter ali realmente uma linguagem que vai ser utilizada na prática e que isso vá determinar realmente a sua assertividade num grau muito maior, ok? Preste atenção, como eu disse, né, chamando atenção mais uma vez para determinados aspectos que a gente tem domínio. Eu vou aqui só rapidamente para lembrar sobre isso, de um exemplo, de um fato que aconteceu, foi até mesmo comigo. Eu fui fazer a confirmação de uma medida de uma bancada. Era uma bancada simples, né, de banheiro, eram 2 banheiros para serem executados dentro de um projeto total de um apartamento. E ao fazer essa medida, eu fiz a medida por baixo, né? E o meu colaborador, mas não precisa, porque a gente sabe que normalmente as pedras, né, elas têm a espessura de 2 centímetros ou 20 milímetros. Eu falei, justamente, essa é a praxe comum no mercado, mas curiosamente essa não tinha. Ela tinha espessura de 6 milímetros. Então veja bem, se eu não tivesse realmente atentado para esse detalhe, fatalmente
eu teria um problema na hora da fixação desse móvel embaixo dessa bancada. Porque eu poderia ser levado a acreditar que todas as pedras têm sempre a mesma espessura. Mas acontece às vezes algumas exceções. Então é como eu falei, muitas vezes alguns erros acontecem exatamente naquela nossa zona de conforto, porque a gente já tem esse conhecimento, ok? Então fique atento para isso, preste realmente atenção a esses detalhes, para que você não incorra em alguns erros pelos quais eu passei e que você consiga fugir de todos esses outros erros. Então, é isso. Eu espero que tenha esse conteúdo aqui lhe atendido na sua necessidade, na sua dúvida de alguma forma e que essas informações tenham contribuído para vocês. Então, até uma próxima oportunidade no nosso programa Nova Era da Marcenaria.